O filme do Shin Kamen Rider tá com tanta análise interessante na internet que eu não ia falar nada, já que não teria muita coisa para acrescentar. Porém, eu comecei a assistir o seriado Kamen Rider Kuga, inclusive porque ele tem muitas semelhanças, não apenas estéticas, mas de história com o meu querido Kamen Rider Black e RX, né? Afinal, os dois são guerreiros mutantes que receberam pedras implantadas em seu corpo que dão poderes para lutar contra uma sociedade secreta de monstros de milhares de anos atrás que finalmente desperta após anos de seu sono, após eras dormindo, né? E assistindo Kamen Rider Kuga, eu percebi algumas semelhanças de alguns conceitos interessantes de um aspecto não tão bem trabalhado, não tão bem comentado sobre Shin Kamen Rider. Então, vamos começar a falar aqui sobre a série, sobre o filme. Eu sou Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros e Aventuras. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a franquia Kamen Rider, na verdade, ela vem lá dos anos 60, dos anos 70 e tem um monte de produção. Sendo que nos últimos anos, a Toei, dona do Kamen Rider, resolveu pegar e tentar transformar isso num mega produto de exportação após ter uma série de fatores, como a popularização global de Godzilla. A mesma coisa aconteceu com os Sentais de Power Rangers, tanto que muito dinheiro da Toei, que é dona do Kamen Rider, vem licenciando justamente os esquadrões de super-heróis, que são os Super Sentais, como matéria-prima para as produções de Power Rangers lá nos Estados Unidos, né? Então, por que a gente então tenta fazer isso de novo com Kamen Rider? Então, vamos tentar entender porque entendendo um pouquinho a história de Kamen Rider, a gente entende mais, inclusive, do Shin Kamen Rider e do Kamen Rider Kuga. Então, anos 70, tivemos a criação do primeiro Kamen Rider, e esse seriado, inclusive, é a inspiração básica desse filme que saiu agora na Amazon em nível global, em nível mundial. E aqui nós temos o guerreiro, que é sequestrado, na verdade, um grande piloto de moto, que ele é sequestrado, sendo realizadas experiências biônicas nele, sendo ele colocado para fazer parte de um grupo chamado Shocker, cujo objetivo é: nós selecionamos o ápice da espécie humana para deixar ela ainda mais poderosa com tecnologia biônica, para assim criar uma elite que vai se mandar e desmandar na humanidade para o mundo ficar melhor. A gente sabe que, tipo, essa ideia de você pega uma elite intelectual, junta tudo lá para comandar o resto do mundo, a gente sabe como isso é equivalente a vilão clássico, diga-se de passagem, né? E isso é do mal, não façam isso, popularizem, democratizem conhecimento. E a história e a base continua sendo similar, inclusive, no filme, né? O que acontece, a série fez muito sucesso, a ponto de que teve várias continuações, e durante os anos 70 tivemos vários Kamen Riders diferentes, né? Sendo que no finalzinho dos anos 70 começou a se desgastar um pouco o material, então foi dada uma pausa, entrou com uma nova leva de heróis, só que ao invés de serem guerreiros ciborgues com visual inseto, foi colocado justamente os heróis de armaduras metálicas, do qual um dos mais famosos é o Jasper aqui no Brasil. Lembrando que eu tô fazendo um resumo pro pessoal, antes que o pessoal que seja fã do gênero de Tokusatsu pegue e me coma vivo por estar. Você está esquecendo, não está falando tal e tal detalhe. Não, se eu falar toda a história, o vídeo vira 10 horas de duração. Então, tivemos essa pausa nos anos 80 e no finalzinho dos anos 80 nós tivemos a criação de Kamen Rider Black, que depois fez sucesso, teve a continuação Kamen Rider RX, porém por questões técnicas que valeria um vídeo inteiro só sobre isso, acabou não tendo outras grandes produções para frente. Apenas alguns pequenos filmes que foram feitos na época. E, novamente, no começo dos anos 2000, retornou com Kamen Rider Kuga, onde a série finalmente foi ressuscitada novamente dentro do Japão, continuando até hoje, e no aniversário de 50 anos, que foi agora há pouco, resolver se pegar e vamos tentar globalizar novamente a série. Para isso sendo feito novo filme, desenho animado, que foi o Futopi, que está muito bem no Crunchyroll, lançar séries que tinham no Japão a nível global, como o Kug e várias outras que estão disponíveis na Netflix. Teve uma série inspirada de terror, PG-18, inspirado inclusive no Kamen Rider Black, que é o Kamen Rider Black Sun que eu comentei aqui, né? E o Shin Kamen Rider
qual é os conceitos mais próprios dele que eles desenvolvem? A ideia básica é que esses vilões, eles são chamados por uma inteligência artificial que foi construída, teoricamente, para gerar felicidade para a humanidade. Então, supercomputador construído para pegar e deixar o mundo super feliz, certo? Certo. Então, qual é o que o supercomputador faz? Ele pega, seleciona pessoas que ele acredita que tenham essa capacidade de pegar e afetar diretamente o mundo, muda seus cérebros, meio que ele aperfeiçoa seus cérebros e seus corpos para ficarem super poderosos, e essas pessoas, teoricamente, com isso, traçarem planos para pegar e gerar a paz global. Só que como resultado é que essas pessoas, na prática, eles acabam se tornando super vilões com suas técnicas, na verdade, de como destruir o livre-arbítrio da humanidade e comandar o planeta, né? Excetuando o nosso herói, no qual não é passado esse processo de transformação mental dele. E o que é exatamente essa transformação mental? O que acontece que não é uma lavagem cerebral no qual você tem uma ordem na cabeça dizendo você deve fazer tal coisa. O que acontece é que essa lavagem cerebral que é feita é apagar todos os traumas e momentos infelizes da sua vida, da sua cabeça. Então, existe toda uma questão do herói ser extremamente melancólico em oposição aos vilões que estão quase numa velocidade de felicidade plena, né? E você entende, e você começa a fazer umas reflexões sobre isso, de que, por exemplo, se os personagens, teoricamente, eles deveriam ser, a missão deles é pegar e trazer um mundo de felicidade, como é que você combate a infelicidade e a tristeza se você não tem mais a memória de como foi passar por isso, de como foi que você pegou e teve que lidar com esses problemas, de como as pessoas sentem diretamente, sabe? Afinal, você precisa passar por aquele problema ou sentir aquilo para entender, né? Da mesma forma, você não vai conseguir ajudar nunca uma população se você não conversou diretamente com ela, se você só tem uma imagem na cabeça e diz, tem que ajudar. Não, tem que lidar com o líder comunitário, tem que falar com o pessoal lá. Você quer trazer saúde para uma população, você tem que entrevistar eles para pegar e ver os problemas de saúde, não dizer, eu acho que esses devem ser os problemas de saúde mais importantes dela, sabe? Você tá lutando por uma vida melhor das pessoas trabalhadores de uma fábrica, você tem que pisar na fábrica e ver as coisas diretamente, sabe? Me lembrou, inclusive, até um seriado interessante que tinha chamado O Chefe Secreto, onde era um seriado de reality show, onde você tinha normalmente um dono de uma mega outra empresa, corporação, e o que acontece é que uma das filiais estava não dando lucro, estava tendo um prejuízo, né? Então, o pessoal da empresa disfarçava a pessoa, já que como era de mega empresa, você quase não fazia ideia de quem era o chefe, né? Mal, você nunca tinha visto a cara dele, disfarçava um cara como um estagiário para aquilo, e a partir de lá ele vivia o dia a dia do trabalhador comum, e com isso ele via todos os problemas que ele nem imaginava que o cara pegava e enfrentava, e com aquilo ele reelaborava as coisas, né? Além de descobrir gente que tava em cargo de chefia lá dentro que era super malandra, enquanto o trabalhador extremamente dedicado ficava lá embaixo e ele nunca via isso, sabe? Então essa coisa de você se pôr no lugar do outro, essa coisa da empatia é fundamental, sabe? Então, na prática, ao apagar simplesmente os traumas da cabeça da pessoa, podemos pensar até onde apagava a empatia. E uma coisa importante é, quando a gente pensa essa questão de trabalhar traumas, acontece uma coisa muito similar em Kamen Rider Kuga. Que, falando um pouco do Kuga aqui, a ideia básica é que o seriado ele segue um ritmo de história policial. A gente tem uma aliança entre a polícia e o Kuga, uma coisa inclusive um pouco similar ao que acontece em Shin Kamen Rider, onde a gente tem uma associação entre a polícia, agentes do governo japonês justamente com o Kamen Rider para ajudar a pegar e lutar contra a corporação do mal, né? A Shocker, né? E em ambos os casos existe uma mega desconfiança e vem do Kamen Rider mais como um alvo para ser destruído, né? E pouco a pouco é traçado um processo de confiança nas duas séries, né? Com seus altos e baixos no processo. Só que, mais do que isso, o que ocorre? Kamen Rider Kuga, ele, além de ter um núcleo investigativo, no qual a polícia pega, descobre quais são os padrões dos assassinatos, isto é, que tipo de vítima e como ele localiza as vítimas, os vilões, assim como que arma e que poder é utilizado para pegar e matá-las, para se conseguir descobrir qual a arma principal do vilão, qual é a fraqueza principal dele e como localizar ele, para assim o Kamen Rider poder pegar e agir direitinho.
O que acontece? A gente, junto com isso, tem uma outra camada que tem em todos os episódios, pelo menos até o episódio 35 que eu assisti, que é o seguinte: sem exceção desse episódio, a gente tem uma camada humana, no qual a gente tem algum dos amigos do Kamen Rider vivendo o seu dia a dia, e a gente vê isso em Kamen Rider Kuga, como é que a população tá lidando com isso. Afinal, tem uma série de assassinatos que tá acontecendo, tem monstros na rua, né? Então, como toda a política, toda a economia, toda a cultura se molda sobre isso, e o que acontece? Muitas vezes são personagens que lidam com crianças, são professores. Então, você tem esses personagens tendo que ensinar as crianças como lidar com o sofrimento no dia a dia. Afinal, temos parentes queridos sendo perdidos, locais que eles gostam fechando porque foram destruídos por alguma criatura do mal, ou porque, como é um local que está sendo atacado pela criatura, ele tem que fechar, você tem que fazer muitas vezes uma quarentena e fechar locais específicos para impedir que as pessoas morram, né? Já ouviram falar dessa... É importante fazer isso quando você tem algumas crises, sabe? É importante fazer quarentena e restrições, sabe? Então, prosseguindo, a gente tem, fora isso, tem todo aquele clima de medo e apreensão. Então, tudo isso é utilizado como um intermediário entre fábula e vida real, para você pegar e mostrar como trabalhar com essas questões e sentimentos com as crianças, sabe? Então, existe toda uma coisa de você inclusive, em um dos capítulos é até falado a questão: será que a gente deve pegar e dar uma disciplina ultra rigorosa para as crianças pegarem, não chorarem, simplesmente ignorar esses problemas, ou a gente joga um monte de brinquedo e diversão para anestesiar a cabeça delas, para elas nem notarem ou ligarem direito quando acontece, né? E desse momento surge justamente a solução que é adotada em todos os episódios, que é ouvir a pessoa, ter aquele momento de colocar a coisa pra fora, não botar pra fora o tempo todo, mas saber ter um momento pra botar aqueles sentimentos pra fora, pra você se escutar, entender o que está sentindo e aprender a lidar com ele, sabe? Então é muito legal que Kamen Rider Kuga acaba sendo uma liçãozinha sobre pedagogia, sobre como lidar com sentimentos sendo você criança ou adulto, sabe? Inclusive com as suas frustrações quando você cresce, quando criança, não realizou metade dos seus sonhos quando adulto, a maioria deles, né? Então, como você lida com essa satisfação e trauma que temos todos, sabe? Então, assim como a gente tem justamente essa ideia do tipo, que a ideia dos vilões é: vamos apagar o sofrimento humano, não é do tipo ensinar o ser humano a achar as causas do sofrimento e a fazer com que o ser humano aprenda a lidar com aquilo que já tenha dado, ao invés de simplesmente tentar apagar ou anestesiar de vez tudo da cabeça, sabe? Então, é uma coisa bem bacana. Inclusive, nós temos em Kuga, inclusive, aquelas coisas do tipo, pessoas que passaram traumas pesadíssimos, né? E realmente, a partir daquele momento, não é que do tipo, vou botar todo o meu trauma horrível pra fora. Mas do tipo, não, vamos aprender a controlar, falar com um especialista, procurar o terapeuta, que é importante, e falar com aquilo. Ou no caso da criança, né, falar com o professor, né, que é o responsável, inclusive a responsabilidade que você tem como professor ou tutor de alguém, de pegar e aprender a lidar, e saber que as pessoas têm sentimentos e lidar com eles, sabe? Então é muito legal que, se percebemos bem a questão da melancolia do dia a dia, refletido no universo Kamen Rider, e de como saber aprender a trabalhar com essas emoções, acaba sendo nos dois, tanto no filme quanto nessa camada, quanto no Kuga, como uma camada importante, né? Inclusive, porque o Shin Kamen Rider, sendo que ele não consegue apagar os traumas dele, e na prática, cada vilão que ele enfrenta acaba tendo que matar um monte de gente, que são as pessoas sobre lavagem cerebral do vilão, ou mesmo o vilão, né? Até onde ele precisa sempre aprender a lidar e se controlar as emoções para não pegar e nem desistir da sua missão, nem virar uma máquina assassina, né? Saber qual é o caminho intermediário para não destruir sua cabeça, mas sim encontrar o melhor caminho para seguir, né? O que eu acho uma coisa bem, bem interessante. Então, se você gosta de artes marciais e ficção científica, Kamen Rider Kuga, pelo menos até o episódio 35 tá muito bom. Tô continuando a série. E Shin Kamen Rider, que na minha opinião
é o melhor filme de super-herói desse ano, sabe? Inclusive porque as cenas de artes marciais estão fantásticas, a história é bem feitinha, e a única coisa que pode confundir alguém, na minha opinião, é que a montagem pode ser meio estranha. A forma como é filmado certas cenas, a forma como acontecimentos são editados, porque na minha opinião ele lembra muito Sin City e Kill Bill, na forma como é estruturado a história, sabe? Então, talvez se tivesse plaquinhas dizendo episódio 1, episódio 2, episódio 3, sabe? Do tipo, com títulos dos acontecimentos, talvez fosse mais... Talvez fosse um pouquinho... desse pra absorver um pouquinho melhor. Mas quando você passa dessa camada de estrutura meio episódica, quase como se fosse uma minissérie colocada, exibida em sequência para formar um filme, você pega e vai... E você vai pegar e absorver muito a questão das histórias, dos combates, se apaixonar pelos personagens, pelo menos como eu apaixonei. É claro, se você gosta do universo de ficção científica e de artes marciais sendo mesclados. Eu sou o Luiz, de Bem-vindos ao Mundo das Aventuras. Se gostaram, dê aquele like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!